Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos aprender a como criar uma função para resumir aí texto dentro do nosso sistema ou de qualquer outro sistema aí que você esteja utilizando. É uma função totalmente reutilizável e nós vamos desenvolver algumas aí durante essa sessão, como também classes. Bom, a partir dessa aula eu vou estar utilizando como navegador o Google Chrome e também eu vou deixar de usar aqui o Visual Studio Code e vou passar a usar a minha ideia favorita, que é a ideia NetBeans. No entanto, não vai interferir em nada, tá? Você pode continuar utilizando o Visual Studio Code ou qualquer editor ou IDE que você esteja utilizando. Eu estou aqui configurado ele com o NetBeans Connector, o que significa que toda vez que eu salvar aqui algum arquivo, ele vai fazer para mim o reload automático aí no navegador. Isso aí agiliza muito o trabalho. Eu não vou entrar em detalhes aí sobre instalação, configuração e utilização do NetBeans. Existem vídeos meus aí no YouTube, também no curso de Web Design Responsivo, de como você cria projetos aí com o NetBeans. Então vamos lá, vamos direto ao ponto aí. Então vou fechar aqui Visual Studio Code, eu não vou mais utilizar. E aqui eu posso até diminuir essa janela aqui. Bom, eu vou criar aqui a nossa função dentro da minha classe Helper. Então aqui abaixo, onde você, claro, quiser colocar aí, então vou deixar aqui só o que a gente vai fazer. Vou abrir também aqui o nosso index dentro da pasta post, vou deixar ele aberto aqui. Posso fechar aqui o meu projeto. Bom, aqui no meu helper, então eu vou criar o nosso public static function e vou dar o nome de resumir texto. E vou receber aqui três parâmetros. Vou receber aqui um texto, vou receber um limite, eu vou definir a quantidade de palavras que eu quero que seja resumido o texto e opcionalmente vou colocar aqui um continue, que a gente possa ter a opção aí de colocar um link caso nós queiramos. E com o meu método aqui criado, eu vou então lá no nosso index e vou já chamar ele. Então aqui no meu texto, onde eu vou utilizar, eu posso utilizar, claro, no título, enfim, qualquer string que eu quiser, eu vou poder utilizar aí esse meu método. Então aqui, deixa eu selecionar o texto aqui, vou recortar, então vou chamar aí a minha classe helper no meu método resumir texto. E claro que como parâmetro do texto eu vou passar aí o meu post text e como limite aqui eu vou deixar por enquanto 20. Então posso até copiar aqui, ó. Aqui são os posts que tem capa e aqui abaixo os posts que não tem capa, posso jogar aqui. Ok. Bom, posso salvar aqui. E claro, volto aqui no meu helper e posso salvar. E esse método eu vou criar ele bem passo a passo. Vou explicar debugando aí cada pedacinho para que você possa acompanhar bem devagar e que você possa ter a possibilidade depois de melhorar esse método e também criar seus próprios métodos e fazer seus próprios testes. Uma das coisas que eu gosto de fazer, opcionalmente, eu gosto sempre aqui de dar um eco. Aqui eu vou dar um eco em uma HR, ou seja, uma quebra de linha. Ponto e vírgula aqui no final. Aqui eu posso segurar Ctrl Shift setinha para baixo para duplicar. Então, entre essas duas linhas, eu gosto sempre de colocar um var_dump para ir debugando cada pedacinho neste exemplo aqui. Então, como variável aqui, eu vou debugar primeiramente o nosso texto, que eu já vou criar aqui. Ponto e vírgula aqui. Então, aqui eu vou receber primeiramente o texto. Aqui eu poderia criar uma variável com um nome diferente do parâmetro que eu estou recebendo aqui, mas aqui eu vou criar uma variável com o mesmo nome, texto. Então essa minha variável texto vai receber ali o meu texto. Posso salvar agora e perceba que aqui já apareceu a quantidade de strings que eu tenho aqui em cada texto dos meus posts aqui. Tudo bem? Bom, então por esse lado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é limpar todas essas tags aqui HTML. Ou seja, como nós estamos utilizando em um editor de texto, então todo esse texto que vem aqui está todo formatado HTML. Ou seja, se você for lá no banco de dados e olhar, você vai ver que aqui ele está cheio de estilos aplicados através do editor. Ou seja, quando você usa o editor, ele vem cheio de tags HTML. Então aqui, por exemplo, a gente pode perceber que tem um link, aqui está em negrito e tal. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar e remover
essas tags e também remover os espaços. Então como que a gente faz isso? Existem duas funções aí que a gente já utilizou e vamos utilizar aqui novamente. Então aqui eu vou recortar aqui o texto e vou receber aqui a função aí do PHP strip tags. Então seja para limpar aí as tags HTML e PHP. Então posso colocar aqui, ele recebe como parâmetro aqui um string. Então vou colocar aqui o meu texto. Se eu salvar agora, perceba que ele retorna para mim aqui o texto, só que agora eu não tenho mais aquela formatação HTML, ele retira tudo. E a partir daí eu posso trabalhar com string limpa, ou seja, para eu recortar e fazer as modificações necessárias para a gente resumir esse texto aqui. Outra coisa que eu posso fazer em conjunto com a strip tags aqui, deixa eu remover aqui, é utilizar também o trim para remover os espaços aí no final do string. Então posso colocar aqui o trim. É claro que existem outras funções também que você pode depois testar e ver o resultado. Então tirei aqui os espaços, posso salvar. Então tenho ali o mesmo resultado. Agora que eu tenho o meu texto limpo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso vir aqui. Deixa eu diminuir aqui. Eu preciso vir aqui e transformar esse texto aqui em um array. Ou seja, para me saber quantas palavras contém aí cada texto que eu quero resumir. Então vamos fazer isso. Então aqui eu vou criar uma variável chamada array. Claro que esses nomes você pode dar o que quiser. E essa minha variável array vai receber aí uma função do PHP chamada explode. O que esse explode faz? Ele vai transformar o meu texto, esse texto que a gente recebe aí, ou seja, qualquer texto, em um array. Então vamos ver isso na prática. Então eu vou pegar aqui os meus espaços, perceba que o meu texto aqui ele tem esses espaços aqui. Então eu vou passar aqui o delimitador, ou seja, os meus espaços. Então aqui eu passo espaço. Depois eu vou passar onde eu quero que seja quebrado aí. Então eu vou utilizar aqui o espaço para quebrar aonde? O meu texto. Ponto e vírgula aqui no final. Então aqui eu posso passar como parâmetro aqui no debug também o array. Então vou colocar aqui array. E posso até tirar esse texto aqui que eu já sei que ele vai me retornar. Então se eu pegar agora e salvar, então perceba aqui que a minha função explode transformou ali o meu texto, ou seja, o meu post, em um array. Ou seja, ele pegou cada espaço daquele, aqui a gente poderia colocar qualquer caractere que a gente quisesse, quebrar e transformar em um array. Então ele pegou ali o meu texto e transformou em um array. Ou seja, agora eu tenho cada um separadamente, ou seja, cada string, cada palavra está contido aí com seu devido índice. Antes que você se pergunte aqui, o NetBeans ele fica dando esses alertas aqui e vai ter vários aí, ou seja, aqui ele recomenda que a gente não utilize aqui o mesmo nome de variável em relação aqui ao mesmo nome do parâmetro para evitar aí confusões e tal. Mas não se preocupe com isso, tá? Isso aqui é totalmente opcional. Função pequenininha, então não vai atrapalhar em nada. Então continuando aqui, agora eu sei então que o meu post é um array. O que eu preciso fazer então? Eu preciso contar quantas palavras tem aqui. Eu preciso saber o total que tem aqui. Então para isso, deixa eu vir aqui abaixo do array. Vou criar uma variável também chamada total palavras. E é igual, e existe outra função aí do PHP chamada count. Ou seja, conta aí o número de elementos. Ou seja, para a gente saber aí quantos elementos tem aqui dentro desse array. Então dou um enter aqui e passo aqui o meu array, como ele já passou aqui para mim. Ponto e vírgula aqui no final. Então agora eu posso vir aqui, vou até colocar aqui depois, dentro do mesmo var dump aqui, ó, vírgula. Aí você pode ir passando quantas variáveis você quer e debugando, juntas ou separadamente, claro. Então posso salvar agora. E aqui abaixo, percebe que eu tenho aqui, ó, int. Aqui ele está contando que tem aqui 80 palavras. O mesmo número que a gente recebe ali na hora do debug. Deixa eu pegar aqui um texto menor. Perceba que esse aqui tem 175 palavras. 91, enfim, está me retornando aqui o total de palavras que tem o meu texto. E agora que eu sei o total de palavras que tem, eu posso juntar tudo aqui o meu texto novamente em um texto resumido. Posso até criar aqui então essa variável. Então aqui abaixo eu vou criar o nosso texto resumido. E aqui eu vou juntar novamente. A explode divide aqui o texto em um array, aí tem a função contrária que é o implode. Ou seja, eu quero juntar tudo de novo. E eu vou juntar onde? Vou pegar os espaços aqui, então estou pegando os espaços. E aqui eu vou utilizar outra função aqui, uma função array slice, para extrair esses pedaços. Ou seja, vai extrair cada pedacinho aqui do nosso array. Então aqui eu vou colocar array slice. E vou utilizar aqui, ó,
O array slice aqui, ele pede o array, ou seja, o offset, ou seja, da onde que eu vou começar aqui a juntar. Neste caso, eu vou começar do 0 e até onde que vai, ou seja, o meu limite aqui, ou seja, o tamanho. Então, o meu tamanho vai vir do meu parâmetro limite. Então, aqui abaixo, eu vou criar então a minha variável limite, que vai receber aqui o meu limite. Aqui eu poderia deixar assim, eu poderia implementar aqui um int para garantir aqui que esse número aqui é um número inteiro. E aqui no lang eu pego e passo o quê? Passo o meu limite, ponto e vírgula aqui no final. Então agora que eu tenho o meu texto resumido, eu sei o meu total de palavras, eu posso criar um retorno e um condicional para me retornar aqui o meu texto da forma que eu quero. Então aqui abaixo eu vou criar aqui uma variável chamada continue, ponto e vírgula aqui no final. Então vou verificar aqui se o meu parâmetro continue está vazio, então empty, o meu continue estiver vazio, então eu vou receber aqui 3 pontinhos. Você pode colocar o que você quiser aqui, obviamente. Vou até dar um espaço aqui, então vou receber 3 pontinhos. Se não, ou seja, eu coloco 2 pontos aqui, eu vou receber aqui vazio e vou concatenar aqui com o meu continue. Assim, se eu tiver o meu texto, eu posso colocar aqui no continue, por exemplo, um link, um botão, enfim, algo que eu queira colocar para o usuário clicar ou para exibir mesmo. É totalmente opcional. Então, feito isso, basta então eu ter o meu resultado. Então, agora eu posso criar uma variável chamada resultado. Nesse meu resultado aqui, eu posso colocar então uma condicional e verificar se o meu limite é menor do que o total de palavras. Então, vou fazer isso. Então, vou pegar aqui o meu limite, vou ver aqui se ele é menor do que o quê? O meu total de palavras. Se ele for menor do que se o meu limite aqui que eu recebo, coloco aqui, for menor do que o total de palavras, então interrogação quer dizer que eu vou receber o quê? Eu vou receber então o meu texto resumido. E vou colocar aqui o ponto para concatenar com o meu continue. E caso contrário, eu vou colocar aqui 2 pontos, eu vou receber então o meu texto. E aqui abaixo eu simplesmente dou um retorno no nosso resultado. Ok? Então vamos salvar aqui. E perceba que ele pegou ali o meu total de palavras e resumiu o texto para mim, colocando aqui os meus 3 pontinhos. Simples assim. Então vamos recapitular aqui o que a gente fez. Então eu criei aqui as minhas variáveis com os mesmos nomes aqui dos parâmetros. Não é muito recomendado, tá, você fazer isso. Só fiz aqui para exemplificar, para facilitar aqui numa função bem pequena. Então estou recebendo aqui o meu texto. A strip tags e a string que eu estou limpando, ou seja, todas as tags HTML, PHP e os espaços. Recebo aqui, já convertendo para um inteiro, o meu limite, ou seja, a quantidade de palavras que eu quero passar. Então, com a variável array, eu pego os espaços que tem lá e transformo em um array. Então, eu conto o total de palavras que eu tenho dentro do array. Feito isso, eu tenho o meu texto resumido com as funções implode. Ou seja, a função aqui implode vai fazer o contrário do explode, ou seja, vai juntar tudo. Então, pega os espaços, junta tudo aqui utilizando o array slice, ou seja, o array slice vai pegar aqui o nosso texto, vai começar do 0 até o nosso limite. Então, opcionalmente, eu tenho aqui o meu parâmetro continue, que eu coloquei aqui. Então, verifique, se ele estiver vazio, eu vou receber esses 3 pontinhos que eu coloquei ali. Se não, eu vou receber o continue. E esse continue eu posso colocar o que eu quiser, a gente já vê já também. Então, tenho aqui o meu retorno, ou seja, a minha variável de retorno, que vai simplesmente verificar se o meu limite, quando é menor, ele vai colocar aqui para mim os 3 pontinhos. Se for maior, então eu posso exibir o texto inteiro. Por exemplo, se eu chegar agora aqui e colocar que aqui, por exemplo, é 500, salvo, então perceba que eu não tenho aqui os 3 pontinhos. Por quê? Porque 500 palavras é maior, voltando aqui, 500 palavras, ou seja, o limite aqui é menor do que o meu total de palavras, então ele vai receber o texto inteiro. E aqui, opcionalmente, como eu falei anteriormente, como terceiro parâmetro que eu posso colocar o que eu quiser, eu vou colocar um link aqui como exemplo. Então aqui, colocar dentro de aspas um link, então vou colocar um href, igual, um link simplesinho aqui, continue, fecho aqui o meu link. Colocar aqui uma tralha, vou salvar. Tenho que diminuir, claro, a quantidade de palavras, então vou colocar novamente aqui 20.
Vou salvar. E perceba que eu tenho agora ali, ó, o meu link continue. Se ele existir, recebe aqui o meu continue. Então aqui eu posso colocar o que eu quiser. Por exemplo, se eu, digamos que eu queira e venho aqui e coloco aqui uma classe. E vou colocar aqui, por exemplo, BTN, BTN Danger e etc. Vou salvar aqui. Perceba que eu tenho ali o meu botãozinho de continue. Ele poderia ir para onde eu quisesse. Aqui no link você pode colocar, obviamente, o ID do link. Então eu poderia vir aqui no link que leva para o post. Então copio aqui o URL, post barra URL aqui, Ctrl C. Aqui eu posso remover aqui as aspas duplas, substitui por aspas simples, e aqui dentro eu vou concatenar aí com o meu link. Então vou colar aqui dentro. Aqui eu tenho que colocar aqui um ponto no início. Então estou concatenando aqui com a URL, chega no post e aqui no final preciso colocar aqui um ponto também. Então posso salvar agora e basta eu clicar agora no meu botão de continue que ele me leva aí para o post. Então, caso você queira utilizar, você pode fazer dessa forma, ou você simplesmente remove o terceiro parâmetro, que é totalmente opcional. Ctrl S para salvar. E aí ele vai exibir ali os 3 pontinhos. Então vou deixar como exemplo aqui já com o link. Então eu tentei aqui ser um pouco mais devagar aí com esse método. Então eu espero aí que você faça aí diversos testes e, claro, crie a sua própria função, o seu próprio método, da forma que você achar mais conveniente para você e que melhor lhe atenda. Então eu espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.